está vazio. Pastor, o senhor está pegando pesado. Estou não, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É por isso que eu estou te falando tudo isso. Porque a ceia do Senhor, querido, ela é muito importante na vida do homem. Qual é o outro fruto que uma vida de amargura, ele tira? A paz. A pessoa não tem mais sossego, queridos. E a paz aqui, o oposto da paz, é a ausência, uma ausência de paz, ou seja, um conflito na alma. A pessoa não consegue mais centrar a sua mente, não consegue mais ter posicionamento daquilo que Deus direcionou. O alvo ficou embaçado, começa a dar tiro para tudo quanto é lado, porque não há paz. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é a paz de Deus que excede todo o entendimento. E há uma ausência disso dentro de si, queridos. Outra coisa, a longanimidade, ou seja, a abundância. Não há mais um desejo concreto, há um pensamento mesquinho. A gente programa de fazer tal coisa, mas era 2 horas, vamos fazer só 10 minutos. A longanimidade, a abundância, o desejo abundante, sai do coração. A benignidade, que é a mesma longanimidade, mas na ação de se exercer, ou seja, ela auxilia, é a execução daquilo que tem feito. Então é o oposto. Eu programo, eu faço um cronograma para me fazer aquilo acontecer, mas eu perdi o ânimo, eu perdi o foco, eu me perdi no meio do caminho, eu não consigo concretizar aquilo que eu planejei. Que mais, pastor? Bondade, que também poderia se dizer servir. Perde-se o prazer de servir. Aí entra, querido, em todos os aspectos, tanto no ministério, quanto no trabalho, em qualquer situação que você esteja envolvendo. Se perdeu, o desânimo é tão grande, que não há mais desejo, começa a relaxar. Sabe, queridos, é igual a pessoa que vive no vício da droga. Ela chega no estágio que o prazer dela está em satisfazer o maldito vício, e perde o prazer de viver, perde o prazer de todas as outras coisas, porque o foco dela está em manter o seu vício. Diga misericórdia. Vamos lá. O desânimo também ele vai trabalhar neste fruto, na fidelidade, que é um outro fruto do Espírito, ou seja, ele molda ali dentro, arranca a fidelidade e bota um espírito covarde, bota um espírito que não é sincero. Preste atenção nisso, eu estou te dando ideias que você pode analisar, porque eu vou te dizer, queridos, quando eu disse que o desânimo ele é uma cova aberta para dragar o homem, não é num estalar de dedos, não. Isso é uma história que vem se juntando, é um quebra-cabeça que vai chegando aos pontos de chegar uma hora e o homem olhar, o que é que eu fiz com a minha vida? Amém, queridos? Outro fruto, a mansidão e o domínio próprio. Sabe aquela situação que a pessoa está tão desanimada que não consegue dominar-se a si mesmo? Então isso é o que o desânimo leva dentro do homem. Alguns pontos, que não é tudo aqui. Vamos lá. Como vencer o desânimo então, queridos? Quais são as armas? Coloca aqui para a gente, Ilana. Isaías 41:10.
breve. Olha que Deus fala para ti nesta noite. Como vencer o desânimo? Quais são as armas? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é justo. Deus não vai deixar a sua descendência passar fome ou mendigar o pão. Deus não vai, querido, entenda, desânimo é para gerar fé, não para levar para a sepultura. Vamos lá. Primeira arma é essa, entender que Deus não te abandonou, Deus está no controle de todas as coisas. Segunda arma, confessar os pecados. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 19, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não tenho como vencer desânimo se eu vivo uma vida de duplicidade, queridos. Não tem como eu vencer o desânimo se eu tenho pecados guardados, se eu tenho pecado oculto, se eu tenho algo guardado. Porque entenda, quem é que causa desânimo na vida do homem? É Deus? Não, é o diabo. E o diabo só age na vida do homem onde ele vê possibilidade de vencer o homem. E a possibilidade que o diabo vê na tua vida ou vê na minha vida, nós conhecemos, porque nós sabemos aonde nós somos falhos. Deu de pegar? Segundo, Tiago 5,16 nos dá a orientação para nos proteger. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Desânimo gera iniquidade. Iniquidade é um desejo insaciável da carne pelo pecado. Só se cura da iniquidade se confessando o pecado. Ou seja, se confessando a iniquidade, o desejo. Pastor, isso é real? É real. Entenda, queridos. Quando a Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 59, se eu não estou enganado, que diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, seus ouvidos agravados que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus estava dizendo, deixando bem claro para a gente, que há duas camadas aí que precisam ser tratadas, e a iniquidade é a pior delas. Por que, pastor, é a pior? Porque a iniquidade, o homem arrepende, chora, depois de 1 mês, 2 meses, cai de novo, porque é um desejo insaciável da carne pelo pecado. É como se fosse um viciado, que consegue ficar alguns meses parado, alguns dias. Vou te dar um exemplo, acho que eu dei esse exemplo semana passada aqui, sobre o vício. Foi mês passado, que é a primeira semana essa. O viciado em cocaína, ele leva 36 horas para ele entrar numa abstinência maluca de querer e fazer qualquer coisa para consumir. Isso é um tipo de iniquidade, queridos. Mas existe uma iniquidade que tem tomado as nossas vidas. Eu estou no meio também, não vou ser hipócrita, que se chama celular. Quantos têm celular? Agora eu perguntei, quantos tem um carnê do Evangeliza Pará? Só 2. Quantos tem celular? Os especialistas dizem, queridos, 36 horas, 3 dias, a cocaína, mas o celular, 24 horas. 3 horas. 3 horas. Essa é a pior iniquidade que nós precisamos tirar da nossa vida. Esse desejo. Muitas das vezes usamos para fazer o bem, mas muitas das vezes usamos
para satisfazer o desejo do nosso coração, acessando coisas que não deveríamos, ou conversando coisas que não deveríamos. Faça esse teste na sua casa. Coloca lá o teu celular, 3 horinhas. O caboclo vai lá, nem que seja para dar uma olhadinha, ver se a bateria ainda está inteira, mas ele vai. Então entenda isso. Precisamos confessar esses pecados para sermos curados. Filipenses 1,6 nos diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Armas para vencer, queridos. Eu preciso receber isso na minha vida e compreender. Isso não é brinquedo, isso é manual de vida para crente viver, queridos. O grande problema é que nós olhamos para a Bíblia, lemos a palavra de Deus, mas não guardamos. Salmo 119:11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar não é deixar a palavra empoeirada, não. Guardar é ler e praticar a palavra. Isso elimina desânimo da vida do crente. Hebreus 13:6, de modo que, com plena confiança digamos, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me faça o homem. Posso ouvir ao menos um ai? Vou ler de novo, uma palavra dessa profética aí. Vamos lá. Hebreus 13:6. De modo que com plena confiança, digamos, ainda chama no plural, né? De modo que com plena confiança falamos, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Convicção, o Senhor é quem me ajuda, vírgula, não temerei que me fará o homem. Lembra lá que nós lemos no começo? Por mais que o teu homem exterior esteja abatido, o teu homem interior é inabalável. Não temerei o que o homem possa me fazer, porque o Senhor é comigo. O Senhor tem dado ordem aos seus anjos ao meu respeito. Nada, absolutamente nada vai me causar dano se Ele está comigo. Aleluia. Outro ponto para vencer o desânimo: não lembrar do passado. Isaías 43:18, não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Isso é a pior coisa na vida do crente. A Bíblia diz que esse tipo de crente é crente museu, que só vive do passado, coisas antigas. A Bíblia é quem está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Sabe quando o casal chega no momento do relacionamento começar a decair, já não há aquela maravilha toda, é quando o casal começa a falar do passado. O marido, a esposa acerta 9 vezes, mas ele ou ela só lembra da que errou. A coisa está uma maravilha, aí quando vai, mas olha, tu lembra do que tu fizestes? É isso, irmão Ebson? Só do passado, irmão. Lembrei de uma história. O casal viveu 50 anos casado. 50 anos de casado, tiveram uma briga. E essa briga levou à separação.
Aí a mulher jogou na cara do marido: passei 50 anos casado contigo, te dando a melhor parte do pão, que é o bico do pão para tu comer a parte da ponta do pão, e tu não olhas para isso. Aí o marido olhou para ela: pois esses 50 anos de casado eu comendo a pior parte do pão que eu não gostava, para não brigar contigo. Sabe o que é isso, queridos? Falta de diálogo no relacionamento. É muito mais fácil brigar, questionar. Hoje já tenho autoridade para falar de casamento. Já passei dos 25 anos de casado. O negão parece novinho, mas não é tão novo não. Essas são as vantagens de casar cedo. Queridos. Então relacionamento, diálogo, queridos, é a mesma coisa com Deus. Agora imagina, como é que tu diz que tu tem diálogo com quem tu está vendo? Se tu não está tendo, imagina que tu vai ter com Deus. Muitas das coisas nós podemos evitar para não trazer discórdia dentro do nosso lar. Porque a igreja do século 21, ela tem deixado a essência de lado. Já foi-se o tempo da igreja do século 21, como família, sentar na hora do café da manhã, o almoço ou a janta, e ter aquela comunhão, fazer aquele culto doméstico, mesmo ali na hora do jantar, aquele bate-papo. Hoje, um pega um prato, vai para um lado, outro pega o prato, vai para o outro, e com o bendito celular. Sabia que esse celular ainda vai dar o que falar, queridos? Porque a minha Bíblia diz, abre um parênteses aqui, que o Senhor ainda não veio porque Ele não quer que nenhum. Tem crente aí? Pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Esse Ele não veio, não quer dizer que todos vão se converter, queridos, porque o celular também Deus pega, está sendo uma arma, porque você abre o celular hoje, é pregação dali, é pregação da acolá. Então aquele que não conhecia, se ele virar a página ali, ele não tem como dizer que ele nunca ouviu falar de Jesus, porque ele ouviu. Vai acelerar o processo de Deus para a vinda de Cristo. Amém? Quantos querem ficar? Ai, graças a Deus que ninguém quer. Vamos lá, queridos. Não lembreis das coisas passadas e nem considerais as antigas. Meu Deus. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Que luz é essa? Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso aqui já é realidade para nós. Isso aqui era uma palavra profética liberada aqui em Isaías. Mas a luz chegou para nós. Quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz do mundo. E essa mesma luz resplandece em nós. Sabe, queridos, não tem por que nós vivermos uma vida desanimada, queridos. Eu estava conversando com um discípulo esses dias, que ele não se perdoa de algo, de coisa semelhante. Falei muito claro com ele. O problema não está no perdão que tu está esperando que te dê. O problema é que você não se perdoou. Vi 1000 vezes a pessoa dizer está perdoado, mas se você não se perdoar, não adianta, querido. Porque o processo começa com a gente. Eu preciso me perdoar. Mais uma vez, tudo que eu estou falando, você associa em 2 Coríntios ali que nós lemos no começo. Por mais que este homem exterior esteja abatido, o interior é inabalável. E quando eu me perdoo, por mais que alguém não me perdoou, eu entendo que Jesus, pela sua morte, Ele me perdoa. Porque no meu batismo, eu ressuscitei com Cristo. A Bíblia diz em Coríntios, que as coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo na minha vida. Então eu preciso tomar posse dessa verdade. Aleluia.
Amém. Vamos lá. Último ponto, como vencer o desânimo? Simples, tendo ânimo. Pastor, tão direto assim? Tendo ânimo. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Está ouvindo aí, irmão Demir? Ele aumenta a força daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Tenho que explicar aqui. Mas a Bíblia fala em 23:7, acho que é 23:7, que como eu penso, como eu imagino na minha alma, assim a minha alma vai ser. Eu posso passar a noite toda pregando verdade de Deus aqui, mas se você olhar para dentro de si mesmo e dizer, não, eu sou um zero à esquerda, eu não valo nada mesmo, a minha vida não vale nada. Tem um nome para isso. Sabe qual é o nome disso? E é um demônio. Alguém conhece esse demônio? Você precisa conhecer para você lutar contra ele. Se chama demônio de comiseração. Você não consegue aceitar o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você acha mais fácil rejeitar a promessa e se desvalorizar do que aceitar o que o Senhor Jesus fez